A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor fale contigo através dessa palavra, que se encontra em Lucas, capítulo 17, versículo 20 e 21, que diz assim: A vinda súbita do reino de Deus. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes. Jesus, respondeu: O reino de Deus não vem com aparência visível, nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Vamos orar. Pai eterno, Deus santo, bendito é o Senhor, que através da tua palavra revela-te a nós, que tem o zelo e o cuidado sobre as nossas vidas, Pai, de que nós mantenhamos-nos no teu caminho, Senhor, ouvindo a tua voz, discernindo a tua vontade. Que a tua palavra cumpra o propósito a que está destinado e fale aos nossos corações, dando-nos vida, dando-nos, Senhor Deus, a tua verdade, a tua sabedoria e o teu discernimento. Vivifica-nos através dela, ó Pai. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Nós estaremos hoje ministrando sobre o coração enganoso. Esse texto de Lucas 17 foi uma parte do diálogo do Senhor com aqueles que estavam junto da multidão. E sempre junto da multidão existiam fariseus e saduceus que estavam sempre questionando a Cristo Jesus. E aqui não foi diferente, Então, os fariseus começaram a buscar respostas de Jesus, mas querendo que realmente ele caísse numa controvérsia para poderem acusá-lo acerca do reino de Deus. E Jesus respondeu que o reino de Deus não vem com aparência visível. E nós vamos ver o que outra coisa que Jesus nos fala através dessa palavra é que o reino de Deus está dentro de nós. Sim, uma das coisas que nós sabemos, temos visto, temos ouvido, é que Deus tem feito maravilhas, tanto nos céus quanto na terra. Os sinais da sua presença, o seu domínio, o seu controle, está em tudo que nós estamos observando. E nós vamos ver o que o Senhor tem cumprido a sua palavra, porque Ele mesmo se comprometeu com ela, e Ele diz que um tio não cairia daquilo que o Senhor tinha dito, E nós vamos ver que coisas, amados, que nós, talvez muitos anos atrás, eu me converti faz muitos anos, coisas que eu lia na palavra lá pareciam distantes demais, pareciam longe, Mas hoje nós vemos que elas estão bem perto, e aquilo que a gente não podia imaginar está diante dos nossos olhos. E nós vemos o que isso nós encontramos muitas vezes na nossa vizinhança, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. E nós nos surpreendemos. Nós vemos, ouvimos, aqui no Brasil e fora do Brasil, escândalos acontecendo, abominações, atos de violência que a gente jamais poderia imaginar, Nós vamos ver o que aqui? Uma violência extrema nas questões da guerra, Lá da faixa de Gaza, temos visto coisas que são horripilantes, E vemos também que o mal, amados, está sendo realizado despudoradamente. Não se esconde mais, Tudo está visível e as pessoas parecem que têm um prazer imenso em mostrar a maldade humana, E nós vamos ver o que? Que uma das coisas que nós percebemos é que não tem vergonha. Você vai olhar, tem coisas que você olha e fala, meu Deus, como que pode? Essa pessoa não tem vergonha de publicar isso aqui, E o que nós também percebemos é que as pessoas não têm arrependimento. E isso é um fator extremamente importante. Nós vemos, por exemplo, no nosso país,
O mal proliferou assustadoramente e a gente vê isso nos 4 cantos do nosso país. E nós ficamos estarrecidos, mas a palavra de Deus, no livro de Jeremias, capítulo 17 também, do versículo 9 e 10, a palavra nos diz o seguinte: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, é incorrigível. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, provo a mente, isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto de suas ações. Nós vamos ver aqui uma das coisas que nós devemos nos perguntar. O reino de Deus, deveras, está dentro de mim? Está dentro de nós? Talvez você diga assim rapidamente: claro, claro que sim. O reino de Deus está dentro de nós. O Senhor disse, e nós vivemos o reino de Deus. Mas eu gostaria que nós pudéssemos examinar realmente isso que o Senhor nos diz. O Senhor nos fala que o reino de Deus vem acompanhado de frutos, né? Por exemplo, o Senhor nos diz assim: caminha a 2ª milha. Gostaria de perguntar, você tem caminhado a 2ª milha? A palavra de Deus também nos diz, dá a outra face, empresta, sem esperar que te devolvam. Abençoe quem te amaldiçoa. Ore pelos que te perseguem. Não se ire, né? Não se vingue. Fazei o bem e pagai o mal com o bem recebido. E mais, examinando estes pontos, esses princípios da palavra de Deus, nós podemos dizer, é fácil? Podemos nos perguntar, é fácil? E nós vamos ver que não é fácil, né? Nós vamos ver que nós, por outro lado, cremos no reino de Deus. Cremos que o Senhor é Deus de paz, o Senhor é Deus de amor, o Senhor é Deus de vida, o Senhor é Deus de abundância, de misericórdia. Mas o que nós vemos ao nosso redor? O que nós temos vivenciado? Nós temos vivenciado traições, sim ou não, né? Nós temos vivenciado interesses pessoais. Temos visto pessoas morrerem por interesses pessoais. Haja visto, amados, quando morre alguém e tem uma herança, que caos no meio da família. Famílias são divididas por causa disso. Nós olhamos e identificamos assim, do nosso lado, muitas vezes, suborno, né? 2 pesos e 2 medidas, mentiras, vemos injustiças, vemos mortes, vemos assassinatos. É o que nós temos visto e ouvido, né? O que nós vamos dizer acerca disso? Nós vamos ver o quê? Que para que nós possamos vivenciar o reino de Deus, um ponto Jesus nos deixou claro. Nós precisamos negar-nos a nós mesmos, negarmos a nossa natureza adâmica, que é corrupta, né? Aqueles sentimentos primários da natureza humana, né? Precisamos negá-los, calar a boca quando estamos sendo ofendidos e em tudo dai graças. São princípios também o que da palavra de Deus, né? E nós vamos ver o que se nós observarmos, nós podíamos fechar isso da seguinte forma: em tudo devemos negar-nos a nós mesmos para que nos mantenhamos no reino de Deus, né? E alguns até dizem, só fiz por brincadeira. Outros, é só uma questão de mentirinha. Outros, não tem nada a ver, né? Outros ainda talvez dissessem, mas isso é insignificante, né? E pode ficar comigo pegando alguma coisa que é do outro. Outro chama de tolo, incapaz, idiota, vagabundo, imprestável. E nós vamos ver o que outros ainda usam sua boca para dizer, vou te matar. Outro ainda pensa,
ninguém está vendo mesmo. Isso, amados, são coisas que nós vivenciamos ao nosso redor todos os dias, né? E uma pergunta é: o que fazemos por nós mesmos? Isso não tem a ver com o reino de Deus em nós? Tudo isso que nós vivemos, vivenciamos, observamos, tem a ver com o reino de Deus em nós? E a resposta sim, claro que sim. Nós vamos ver o que a resposta do Senhor para isso é. Nós nos importamos com os outros? Mente-se com facilidade? Se mente aos outros, não mentiria a si mesmo? Essa é uma pergunta que pesa no coração do homem. E a palavra do Senhor nos diz que o nosso coração é enganoso e incorrigível. E que o Senhor esquadrinha o coração. O que significa esquadrinhar? Significa examinar minuciosamente alguma coisa. Procurar em todos os lugares, em todos os cantos. Quem se esconderá do Altíssimo? É o que nós perguntamos. Se Ele esquadrinha cada parte do nosso ser, cada parte dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, alguém se esconderia do Deus Altíssimo? Nós vamos ver que a própria palavra de Deus nos diz que nós estamos nus diante dele. Com quem nós devemos tratar? Eu me lembro aqui de Moisés, que ele tentou se esconder das pessoas, usando o véu, colocando o véu sobre o seu rosto. A glória do Senhor já tinha se ido, mas ele tentava manter uma aparência da glória de Deus ainda na sua vida. Eu pergunto para você, adiantou? Adiantou Moisés se esconder atrás desse véu? Não adiantou. Deus sondou o coração de Moisés, assim como sonda os nossos corações. E o Senhor diz também que prova a nossa mente, né? Veja bem, o reino de Deus está dentro de nós. Ele começa onde, amados? Na nossa mente, né? E a razão, muitas vezes, é como o véu de Moisés. Vou dizer de novo. Nós vamos ver o que é a razão, querendo justificar aquilo que nós fazemos, ou pensamos, ou agimos. Funciona como se fosse o véu no rosto de Moisés. Nós vamos ver o que acontece. Esse véu vai ocultar a nossa fé. E se tudo o que fazemos não for para o Senhor, o que o Senhor nos diz? Aquilo que não fazemos para o Senhor é pecado. Pois é, né? E nós precisamos nos examinar. Precisamos olhar quanto de enganoso temos no nosso coração. E a palavra de Deus diz assim, para nós nos examinarmos todas as vezes que nós tomamos a ceia, nós nos lembramos dessa palavra dita por Paulo, mas que faz parte da ceia do Senhor. Se cada um julgar-se, nós não seremos julgados por Deus, né? Mas quando nós somos julgados, nós somos disciplinados pelo Senhor. E por que o Senhor nos disciplina? Para nossa condenação? Não, pelo contrário, né? Pelo contrário, para que nós não sejamos condenados com o mundo. Isso é extremamente importante, é o que a palavra de Deus nos fala lá. Todas as vezes que nós tomamos a Santa Ceia e somos exortados quanto a isso. E uma das coisas que nós precisamos entender, nós não podemos permanecer enganados. Se porventura há algum engano em nós, que o Espírito Santo de Deus traga à luz aquilo que está oculto, nos dê o discernimento e a sabedoria e a humildade, para que nós possamos nos humilhar diante do Senhor, para que Ele restaure a sua verdade nos nossos corações.
E nós vamos ver aqui uma das perguntas que nós fazemos. Senhor, eu me percebo enganada em muitas coisas. Eu percebo que muitas vezes eu enganei fulano de tal com uma palavra. Muitas vezes eu estou tentando enganar a mim mesma. Senhor, como que eu posso mudar essa situação? Eu quero te dizer, meu amado, minha amada, leia a palavra de Deus. Leia. Deixa que ela seja o funil do seu coração, dos seus sentimentos e da sua mente. A palavra de Deus, ela vai nos ensinar e nos direcionar para que nós saiamos do engano para a verdade, para a luz de Cristo. E nós vamos ver o que quando você ler a palavra, ore, se humilhe diante do Senhor. Ele nos disse que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, mas peça com fé, porque a todos Ele dá deliberadamente. O que nós precisamos? Qual o requisito? Qual o requisito que nós precisamos ter neste momento, quando a palavra de Deus fala, pede sabedoria? Nós vamos ver o quê? Que o requisito é nós termos fé. E leia a palavra, ore fervorosamente, se humilhe diante do Senhor e ame. Ame. Peça ao Espírito Santo de Deus para derramar o seu amor em nossos corações, no seu coração, para amar a Deus acima de todas as coisas, amar a si próprio e também ao seu próximo. 3 chaves, amados, para sair de um coração enganoso, para sairmos da situação escura e tênue, cinzenta que nós temos no mundo. Na realidade, nós vemos um mundo de mentiras, uma mentira atrás de outra, engano sobre engano, coisas que querem nos tragar, porque o mundo jaz no maligno. E nós vamos ver o que a palavra de Deus, em Provérbios 28:13 diz: o que encobre as suas transgressões não prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Pois bem, uma das coisas importantes, nós temos falado bastante acerca de olhar nos olhos de Cristo. Deixar que os olhos de fogo de Cristo Jesus penetrem o nosso interior e traga a verdade da palavra de Deus. Traga a nossa memória, aos nossos olhos, ao nosso coração, aquilo que tem sido engano. Amados, ninguém de nós gosta de ter um amigo que nos engana, ou um amigo mentiroso, ou alguém que te difame naquilo que você não é. Alguém podia dizer assim, não me importo, eu não me importo porque eu não sou isto. Tudo bem, tudo bem. Aparentemente você pode não se importar, mas as setas inflamadas certamente vão ser fincadas no seu coração através daquilo que é engano, daquilo que é traição, e vai produzir dores. Mas nós vemos, amados, que precisamos nos derramar na presença do Senhor. Precisamos buscar a sua face, abrir o nosso coração a Ele, em verdade. Eu sempre digo, vamos olhar no espelho. Vamos nos ver no espelho. Vamos ver a nossa imagem e semelhança nesse espelho. Vamos ver aquilo que não é bom para que nós possamos confiar no Senhor e realmente nos derramar diante da sua presença para sermos livres daquilo que nos faz tropeçar. A palavra de Deus diz assim, bem-aventurado o homem que continuamente teme ao Senhor, mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. Isso está em Provérbios 28:14. Sim, a palavra de Deus diz para não endurecermos o nosso coração,
Se nós observarmos o povo quando saiu do Egito e esteve no deserto, pereceu, porque endureceu o seu coração. E se nós olharmos o livro de Efésios, nós vamos ver que o Senhor nos fala para não deixarmos os nossos corações serem endurecidos, mas que o reino de Deus verdadeiramente habite dentro de nós, para que o Senhor nos livre de viver dependentes da aparência. Amados, a aparência pode não dizer nada. Me lembro lá atrás, bem lá atrás, muitos anos atrás, em que eu tive um amigo que era muito feio, mas muito feio mesmo. Que eu parava para pensar naquela época e dizia, nossa, será que eu conhecia alguém tão feio assim? Nunca disse a ele, mas tinha um coração maravilhoso, um coração de servo. Por isso mesmo que Jesus nos fala que o reino de Deus não vem com aparência, porque Deus sonda o coração e esquadrinha a mente. E tudo que nós precisamos é dar lugar ao Senhor para Ele tratar conosco, Ele tirar-nos o coração enganoso, para que nós possamos viver a verdade do Senhor e andar nela como servos de Deus. O Senhor Jesus diz, o reino de Deus está próximo. O reino de Deus já foi instituído na terra por Cristo Jesus. E quando Ele foi para a glória, Ele deixou-nos o encargo de fazer prosperar esse reino. Mas esse reino não prospera com engano. Esse reino não prospera com a mentira. Esse reino é contra este mundo. E nós precisamos ter um coração sábio, um coração prudente, um coração verdadeiro, que confia na palavra de Deus e sabe quem somos. E que o Senhor nos livre deste coração enganoso. Que essa palavra fale no seu coração, que você possa examinar-se, ver se há engano e onde está o engano na sua vida, para que o Senhor purifique a sua caminhada e verdadeiramente nós possamos expressar o reino de Deus nessa terra. Jesus nos convoca para isso. Jesus nos chama para que verdadeiramente nós manifestemos o reino de Deus nas nossas vidas. E a pergunta que eu te faço nesse momento é, está disposto? Você está disposto a isso? Que a palavra de Deus cumpra o propósito que está destinado no seu coração, no meu coração, e que o Senhor inunde-nos com a tua presença e com o seu poder que quebra todo o jugo, em nome de Jesus. Vamos estar orando. Pai querido, bendito é o seu nome. Bendita é a tua palavra, que é a luz para nossos caminhos, que é vida e é vida em abundância. Muito obrigado, Pai querido. Vem com água viva do teu Espírito. Lava-nos, Senhor Deus, daquilo que é engano, daquilo que é mentira, daquilo que é corrupção, Senhor Deus, nos nossos corações. Eu clamo que o Senhor pingue colírio nos nossos olhos, que o Senhor possa, Senhor Deus, estar abençoando as nossas mãos e os nossos pés. Querido Deus, nós queremos ser cumpridores da tua palavra e não ouvintes, ó Pai. Conforme nos diz Tiago, sejamos nós praticantes da palavra e não somente ouvintes. Que a palavra de Deus seja enxertada nos nossos corações para produzir vida e vida em abundância. Querido Deus, livra-nos do coração enganoso. Livra-nos de enganar o nosso próximo, de enganarmos a Ti, Pai, na tentativa de enganar a Ti e a nós mesmos. Livra-nos, Senhor Deus, de um coração enganoso. Pai, a Tua palavra fala que ela é incorrigível, mas o Teu Santo Espírito tem poder para mudar os nossos corações e torná-lo ensinável.
Pai, que a Tua palavra venha sobre nós e tire de nós esse coração enganoso, para que a Tua palavra e a Tua verdade flua com graça nas nossas vidas e junto de todos aqueles com os quais nós convivemos. Abençoa as obras das nossas mãos, ó Pai. Guia-nos com serenidade para a Tua presença. Guarda as nossas mentes e os nossos corações em Cristo Jesus, para que verdadeiramente nos conduza à vida eterna. Muito obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém.